Go, Crentes, Go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas. Estou aqui com ele, que é... Peraí. Pô, falei tanto que queria e... Você emocionou? Agora, emocionou. Bateu a emoção. Você esqueceu? Pera aí. Ah, tá. Não, lembrei. E estou aqui com ele, que é o nosso barão de nariz vermelho, Zé Bruno. Seja bem-vindo ao Podcast. E nós usamos o nariz vermelho. E eu sou o Zé Bruno, que estou aqui de novo no Crentaços com o meu amigo, que também é roqueiro e teólogo, Giancarlo. Opa! E aí, pessoal? Fala, Zé. Giancarlo aqui. Tô com o meu amigo Hernani, o cara que vai patrocinar o futuro do basquetebol brasileiro. Eu sou o Hernani e estou com a maior autoridade em macarrão e massas de Curitiba, Tamir Spawn. L'olio, Vitória Farina e pasta. Gostaria de viver à base disso. Eu sou Tamir Spawn, estou aqui com o Jonathan Zimmer, um homem que me ama até o sacrifício, é isso então? De ouvir músicas que você não gosta? Tem misericórdia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Mas estou aqui ao som de Legião Urbana ao fundo aqui para apresentar... Festa estranha com gente esquisita. Exatamente. E eu não tô legal. Estamos juntos aqui para orar mais uma vez, começar o ano de 2026 orando na companhia de Frejá, na oração de Um Amor para Recomeçar, que você escuta logo após os nossos jabás. Bem-vindo 2026 e bem-vindo, Tamires! Olá! Estamos em um novo ano, mas com os jabás velhos. Antes de orarmos, queremos lembrar você que está escutando que você pode contribuir com a Crentaços. Se você tiver afim ali, dá uma olhadinha em apoia.se/Crentaços. Este ano as metas começam diferentes, que é não ter metas, né? Isso aí, que daí é sempre fácil dobrar, né? Se é 0, fica 0 de novo e tá tudo bem. Então a gente tá com uma característica nova no Apoia-se. A gente retirou metas, retirou recompensas conforme o valor. Você se senta livre para colaborar, se puder, se não for comprometer seu orçamento, não comprometa seu orçamento. Mas se você puder, tiver afim, dá uma olhadinha no Apoia-se, contribui financeiramente com a gente. E você pode colaborar de outras formas também, comprando na Amazon. Sim, você ajuda a deixar aquele infeliz ainda mais rico? Tá, mas você ajuda a gente a ficar um pouco menos pobre, porque a gente tem uma leve comissão quando você compra no nosso link da Amazon ou na nossa lojinha. Exatamente, na nossa loja que vende não livros e coisas da Amazon, mas vende camisetas, canecas, bottoms e várias outras coisas. Tem estampas novas que foram lançadas. Muito boas. Vale a pena dar uma olhada na umapenca.com.br/crentaço. Se eu não me engano é isso. Se eu estiver enganado, na dúvida, clica no link que tem no nosso site, nas redes sociais para nossa lojinha, dá uma olhada lá. Várias estampas diferentes, escolha a sua. Aquele mais lhe agrada para você usar, para você presentear também. E comprando com a Crentaços, você ajuda uma instituição também que a gente escolheu lá, vale a pena dar uma olhadinha. E outra forma de ajudar a Crentaços é, seguir nas nossas redes sociais, que basicamente agora é YouTube, Instagram,
e Spotify, se a gente considerar uma rede social, e espalhar a palavra Crentaços, né? Seja corajoso e divulgue que você ouve Crentaços. Isso, se você escuta por Spotify, por YouTube e tudo mais, curte, deixa um comentário, compartilha nas suas redes sociais se você gostou do programa, se você achou uma bosta, compartilha falando, puta, que programa horrível. Ouçam lá pra vocês. Tanta gente ruim, tanta compartilha coisa a gente ruim. também, fazer o quê? Se compartilha tanta coisa ruim e acha a gente bom, acho que você tá vacilando e não compartilha coisa boa. Sim. Se você compartilha coisa ruim e acha a gente ruim, nos coloque no hall de coisas ruins que você poxa. divulga. Tem Por que problema, não? não. Coloca lá e fala, olha que lixo, vem Vai lá escutar ouvir. pra achar um lixo também. Não tem problema. Vai lá brigar com eles. E você também, se não gosta de ouvir por esses meios mais modernos, prefere o feed de um agregador de podcast, você encontra a gente lá. Em todos os lugares você encontra a gente procurando por Crentaços, inclusive o nosso site crentaços.com.br. Vale a pena dar uma olhada que tudo que a gente já fez está disponível lá. E abaixe sua cabeça, sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tenha até inimigos, para você não deixar de duvidar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Pod Crente 145, Oração do Frejá, ou Amor para Recomeçar, não é o mesmo Pod Crente de oração do ano passado, porque tocou a música também no programa anterior, não é um programa repetido, mas a gente resolveu transformar as citações de Frejá que a gente tinha feito em alguns programas, já nos programas que a gente fez sobre oração, em algum momento a gente falava dessa música e olha, parece uma oração e tal. Quando a gente gravou sobre músicas do Resgate, o último também a gente citou o Frejá, falando de outra música, mas falou que tem umas músicas que poderiam ser uma oração. Então a gente começa 2026, o quarto ano consecutivo que a gente abre de Pod Crente com um episódio sobre oração. Tivemos em 2023 falando sobre oração de São Francisco, 2024 com a oração da serenidade, no ano passado a gente falou da oração do bom humor. E pra quem não conhece esse formato, a ideia desse episódio é a gente pegar uma oração escrita por alguém, como a de São Francisco, por exemplo, e a gente vai conversando sobre ela verso a verso. E além da gente refletir sobre as orações dos outros, a gente acredita que isso incentiva a gente a escrever as próprias orações, a buscar uma oração em belas orações de outras pessoas, aprender a orar com as orações dos outros e nos incentiva a conhecer essa vida de oração através das palavras de outras pessoas. E, para orarmos juntos, eu quero dar as boas-vindas primeiro a ela, que é a minha resposta de oração e a dona do meu coração, Tamiris Palma, bem-vinda mais uma vez. Olá, meu bem. E ele, um dos principais oradores desse coletivo chamado Crentaços, Hernani Correia. E eu, porra, eu pensei que ia ser o Jean. Obrigado. Muito bom estar aqui de volta.
novamente, ele sim, que ora em prosa e canção, o nosso bardo da Crentaços, Giancarlo Marques. Seja bem-vindo. Ele é novo nesse negócio, ele é novo, ele não sabe. As tecnologias quebram. O bardo tá acostumado com as coisas acústicas, devido ao digital. E aí, pessoal, beleza? E ele, nosso salmista predileto, escreve louvor, escreve lamento, ação de graça, salmo sapiencial, salmo de peregrinação, imprecatório, salmo humorístico e agora vai salmodiar com o Frejá. Bem-vindo, Zé Bruno. Muito obrigado. Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos conversar. Amor para recomeçar seria que categoria de salmo? Essa é a pergunta que eu começo já. Para os teólogos de plantão. Salmos de esperança, sei lá. Isso? Alguma coisa assim? Eu acho que é a oração mesmo. Os salmos também têm orações, né? Eu acho que é uma oração. E para contextualizar um pouco sobre a música, a oração que a gente vai tratar nesse programa, Amor para Recomeçar é uma música de 2001, faz parte do primeiro álbum do Frejá, que tem 63 anos, eu vi essa curiosidade, fiquei rapaz. Frejá, não, o Frejá, o álbum é de 2001, o Frejá tem 63 anos. Muito ruim de conta de 2001. Em 2064 o álbum terá 63 anos. O álbum possui o mesmo nome dessa canção, Amor para Recomeçar, e também foi o single que inaugurou esse álbum da carreira solo do Frejá. Pra quem não sabe, o Frejá fez parte do Barão Vermelho, de 81 a 2017, quando ele deixou a banda. O Barão Vermelho, que também tinha o Cazuza, veja só, você um outro grande orador aí, que talvez a gente possa ter uma oração no futuro, falando sobre, ou alguma profecia, algo do gênero. E um ponto informativo também, o Barão Vermelho fará uma turnê neste ano de 2026 com o Frejá cantando. Mas sem o Cazuza, né? I will remember you. Vai que fazem um holograma, essas coisas que o pessoal curte fazer. Pode fazer alguma coisa assim. No, God, please, no! No! E aí, sobre Frejá e Barão Vermelho? Gostam, escutam, conheceram no Frejá? Eu imagino que aqui, pelo que eu conheço, os nobres colegas, todo mundo conhece através do Barão Vermelho e depois acompanha a carreira solo. E qual que é a ligação de cada um aí com um artista? Eu conheço, mas não sou uma pessoa que ouve, assim, Barão. Principalmente, eu gosto da parte do Cazuza. Sou uma pessoa ranzinza, eu gosto mais do Cazuza do que do Frejá. Você é aquela que fala, sem o Cazuza não é. Não é a mesma banda, continua a banda, mas é que eu gosto do Cazuza cantando mais do que eu gosto do Frejá cantando. Daí eu nunca ouvi muito, assim, o Você Barão. lembra dos clipes de animação do carreira solo do Frejá, é isso? Daí tem os clipes de animação. Mas eu nem fazia ideia, tipo, que ele vai fazer turnê esse ano, essas coisas, tava meio por fora. Eu me lembro quando começou, né, o movimento do rock, final dos anos 80, começo dos 90, né? Eu confesso, eu sou o contrário da Tamires, eu gosto mais do Barão com o Frejá. Eu sempre gostei. O Barão nunca foi a banda assim que eu gostava mais. Do final dos anos 80, tirando as bandas antigas brasileiras, que eu gosto muito, o Terço, Mutantes, essa galera mais anterior, né, 14 bis, mas da galera que veio do final dos anos 80, o que eu mais curto é Paralamas. Para mim, Paralamas é a banda. Eles são o símbolo assim, de uma banda que eu admiro demais. Depois o Titãs. O Barão vinha um pouco depois, ainda assim tinha Lulu Santos na frente ainda. Mas eu admirava o Frejá pela maneira como ele lidava. Aliás, eu tive um único CD do Barão, o único CD que eu comprei era o Barão Vermelho ao vivo, gravado aqui em São Paulo, no Dama Choque, que tinha o rock do Cachorro Louco, era bem rock and roll. Acho que eu devo ter até hoje em algum lugar aí. Então, eu gostava porque ele era o mais rock and roll mesmo da banda, né? O Cazuza era mais performance. Quando você fala que você gosta menos do Cazuza, você é execrado na sociedade, né? Mas eu gosto mais do Frejá. Mas eu tenho o palpite que eu sou a única que gosto mais do Cazuza do que do Frejá aqui nesse grupo. Eu tenho essa sensação, assim. Segredos, Por Você, tem muita coisa legal, né, com ele cantando. Então, é isso aí. Essa é a minha ligação com o Barão Vermelho. Eu devia ter falado antes do Zé, porque ele falou que eu ia falar. O Barão também, pra mim, sempre foi a terceira ou quarta banda, assim. Era muito... Só que eu curtia mais Titãs do que Paralamas, mas pra mim são as duas, assim, indiscutivelmente as duas bandas
que eu mais ouvi, assim, como eu sou um pouco mais novo, né, mano, final de infância, início de adolescência ali, e aí o Cazuza é um ícone, né, ele foi um símbolo muito forte, né, e para o Frejá, até como parceiro de composição, assim, assumir como frontman, né, deve ter sido bem desafiador, é meio como você substituir o Fred Mercury, assim, né, uma coisa, é uma figura, assim, muito cativante, muito carismática, né, e com uma performance de voz absurda também, enfim. E outro estilo, né? O Frejá tem outro estilo de cantar. Totalmente diferente. E cantando as mesmas músicas, né? Sim. Em muitos casos. E músicas de que ele era compositor junto com o Cazuza, né? Então... eu preciso fazer aqui, desculpe, um erro. Eu tive mais um disco do Barão, que foi o Carne Crua. Era muito bom esse disco, e a música Meus Bons Amigos, para mim, é um hino sensacional, uma bela música. Desculpe te cortar, Giancarlo, para não cometer o erro de dizer que eu tive um CD só do Barão, eu tive 2. Mas assim, o Frejá, ele assume essa posição e, assim, não faz feio, né? É um cara com uma performance diferente da do Cazuza, menos histriônico, menos, né, exagerado, assim, espalhafatoso, mas com uma presença muito marcante também, né? E agora o Rodrigo Suricato, né? Não sei se ele ainda tá, né? Cantando com o Barão. Então, não fica essa curiosidade, porque vai ter essa turnê com o Frejá cantando. Então, não sei se ele vai dividir o palco ou se não tenho essa informação. Ou seja, ele assumiu uma bucha ainda maior, porque ele vai substituir o Cazuza e o Frejá, né? Assumiu, né? Faz um tempo já que ele tá rodando com os caras. Mas gosto dos 3, na verdade. Os 3 são artistas incríveis e recentemente vi uma série do Cazuza, contando a história, inclusive muita história de composição dele com o Frejá. Bem interessante, assim, a influência, o quanto a amizade deles suportou um rompimento de banda e tudo mais. Eles voltam a compor depois de romper no Barão. Eu achei isso muito interessante, assim, e me parece que quando o Frejá traz essa coisa do recomeço, refletindo agora sobre a série, eu vejo isso lá na experiência dele de vida mesmo. O Barão Vermelho teve alguns recomeços ao longo da carreira, e eu acho que talvez ele esteja dizendo aí, né? Essa música é de 2002, né? Antiga, né? 2001. Mas aí 2001. Aí mesmo ele está dizendo de que vale a pena recomeçar com amor, né? Que talvez a fórmula para recomeçar seja você amar, né? Eu gosto muito do Frejá. Não é meu top 1, assim, mas é um cara diferenciado, assim. Isso eu também acho, apesar de não ser também, mas assim, é um nome importantíssimo, né? Sim. Na música, no rock brasileiro. Não dá pra você falar do rock brasileiro sem falar do Frejá. E parece que ele é muito querido pelas outras pessoas de banda e tudo mais. Sim, eu li um livro do Clemente, do Inocentes, que conta que ele convidou com o Barão o Inocentes pra tocar, se não me engano, no Circo Voador, no Rio. E daí o Inocentes é uma banda de punk rock completamente diferente, né? O estilo do Barão Vermelho. E foram tocar, e daí, tipo, ninguém ficou no show, porque as pessoas queriam ver o Barão Vermelho, não tinha nada a ver do estilo. E daí não iam receber cachê e nada, e o Frejá catou uma parte do cachê do Barão e entregou, tipo, cara, você pega aqui a grana, vocês tocaram, vocês merecem. E, tipo, sempre ajudava financeiramente o Inocentes e tal. E assim, pô, são estilos diferentes, né? Universos diferentes dentro do rock tem isso. Parece que ele é muito querido pelas pessoas. Eles, tipo, pelo menos até onde eu sei, não tem muita história de briga, de confusão com o Frejá. Frejá fez não sei o quê. Não existe essas fofoquinhas do rock que não tem, né? Eu também tô lá mesmo. Assim, eu conheci o Barão já com o Frejá, né? Eu sou um pouco mais novo, eu sou geração MTV. Então é isso, pra mim o Frejá era do clipe da estrelinha lá, lembrar o caramba. O cachorrinho. Do cachorrinho, pô, era bonitinho. E aí eu conheci, já até fiquei surpreso quando eu vi que era do primeiro disco do Frejá, porque pra mim o Frejá já era muito grande, né? E de fato era por causa do Barão. Mas quando eu comecei a me aprofundar em músicas do mundo, o Cazuza já não tava no Barão, já tinha falecido e tal. E aí eu já conheci o Barão com o Frejá. Então pra mim é meio isso. Mas o Barão não é a minha banda favorita e tal. Mas
Eu respeito o Frejá também, mas ele era isso, é um cara presente nessa adolescência da MTV, assim, era um cara que estava sempre presente, e principalmente essa música, esse primeiro disco dele, né, tem várias músicas, assim, que ficaram marcadas por causa desse Acho que período. é o grande sucesso dele, eu acho que é esse primeiro álbum, né? Da carreira solo. Aham. Mas é curioso, porque assim, eu tenho muita influência do Cazuza, porque os meus pais são novos, né? Os meus pais, acho que são mais novos que o Zé, talvez. Não, eles são mais novos que o Zé, porque eles foram pais adolescentes. Então, eles foram adolescentes ali nos anos 80. E aí, o meu pai e minha mãe são muito fãs de Cazuza. Então, eu sempre ouvi Cazuza. Tanto que assim, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos quando eu descobri que o Cazuza não era vivo. Porque ele era vivo na minha casa, assim. Aí, quando eu soube que ele tinha morrido, eu já fiquei tipo, como que ninguém me contou? Meu Deus, como assim? Porque o Renato Russo, eu lembro de ver, era bem pequenininha, mas gostava muito de Legião. E quando ele morreu, eu pequenininha sentei na frente da televisão e chorei porque ele morreu. Mas do Cazuza eu não vivi isso. E na minha cabeça ele era vivo. Tipo, beleza, a gente ouve o tempo todo aqui. Quando eu descobri, foi meio que, tipo, o mundo se abriu, assim, tipo, meu Deus, o outro já tinha morrido, esse aqui também morreu, coisa trágica, nada dura, coisa terrível. Que ano que ele morreu? Nem vi aqui. 92, 93, eu acho. Nossa, era muito novinho. Também estou na faixa etária do Hernani. Morreu em 90, na verdade, só pra corrigir. Eu tinha 4 meses de vida quando ele faleceu. Eu não tive muito contato com Barão Vermelho e tal. Me associava mais ao Cazuza, e daí não é um estilo que eu gosto muito. Então, uma dualidade aqui desta casa é a Tamires gostar de Cazuza e Legião Urbana, e eu não sou muito fã de nenhum dos dois. Mas dá pra conviver, ó, pessoal. Dá pra ser feliz. Dá pra ser feliz e ser tolerante. Olha. Você nunca deixa de duvidar. Quando ela coloca o disco, você já não sabe o que vem. Não, pô, ó, que bonito. Essa semana que a gente tava arrumando umas coisas da casa, eu fui, inclusive, pus o DVD do Legião Urbana pra ela poder ficar feliz. O acústico. Eu nem pedi, ele que colocou. É só o amor, é só o amor. A música Amor para Recomeçar é uma composição tripla do Frejá com o Maurício Barros, que foi tecladista e também compositor do Barão Vermelho. Ele compôs também Por Você, Puro Êxtase. E também o Mauro Santa Cecília, que também foi compositor em Por Você. E a Segredos do Frejá ele também assina, entre outras canções. A ideia dessa música é bem curiosa, porque ela veio através de um e-mail que o Mauro Santa Cecília recebeu com um poema que falava sobre amor, falava sobre recomeço. E nesse poema que ele recebeu, a autoria estava... esse e-mail com o poema estava atribuído a Victor Hugo, o francês, escritor e tudo mais. Ele achou legal, mandou pro Frejá e pro Maurício Barros. Eles gostaram, ele falou, pô, talvez cabia fazer uma música. Eles gostaram, fizeram a música. E antes de lançar, eles foram atrás para poder falar da onde que vinha a inspiração, de quem que era esse poema. Daí ele conta em alguns outros programas que ele participou, falando que eles foram atrás de amigos que eram da companhia Academia Brasileira de Letras, Aliança Francesa, e ninguém cravou, tipo, é do Victor Hugo, pode colocar. Ficaram meio na dúvida, acharam meio estranho, e com o tempo eles descobriram que na verdade o poema era de um escritor, jornalista gaúcho chamado Sérgio Jockman. E o poema tem o título de Os Votos. Esse jornalista já é falecido também. E daí, ouvindo uma dessas entrevistas, eles contam que não saiu esse crédito no álbum porque a gravadora errou, esqueceu de colocar. Mas a autoria é desse, não do Victor Hugo, como... Até se você jogar na internet, ele vai aparecer como Victor Hugo, alguma coisa do tipo, mas realmente não é do francês. Mas a gente até conversou, porque a gente leu o poema original. É muito diferente você fazer uma paráfrase, porque é bem paráfrase, assim, a música do poema. É diferente você fazer uma paráfrase do Victor Hugo, morto, lá do século XIX, versus uma pessoa que era contemporânea sua, né? Porque é tipo, sei lá, o Renato Russo fez com o Soneto do Camões, né? Que é uma música muito legal. Ele pegou Coríntios e Camões e juntou ali. E assim, fica uma homenagem, né? Trazer um texto clássico, um texto antigo pro novo público. Versus pegar um poema de uma pessoa que vivia, né? Então, assim, eles fizeram a música achando que era de uma pessoa que já tinha morrido lá do século XIX. Fica outro peso, assim, né? Não fica plágio ou tô roubando o trabalho do artista, né? Porque fazer com a pessoa viva teria sido um pouco... acreditar a pessoa, deselegante. Talvez... teria que talvez acreditar o homem como um dos compositores da música, né? Mas enfim, então fica aí o ponto.
pra gente poder começar a conversar, então, né? Uma música famosíssima. O brasileiro que assistia a novela também conhece, né? Visto que ela foi trilha de algumas novelas, provavelmente foi. Pelo menos uma, eu não lembro qual, mas lembro dela tocando na TV. Então a música começa assim: eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Temos 2 desejos diferentes aqui nesse comecinho. Ixi, o pessoal não estudou hoje. Nossa, ninguém fala nada. Vocês que são do podcast, sou convidado. O convidado é sempre o último a falar. Mas se vocês não falam nada, eu vou ter que entrar e falar, então. Então comece, Zé. Então comece. Sempre quando... É muito legal essa música. Quando eu ouvia, o que me passava pela cabeça, uma tese de interpretação, né? Uma exegese aqui do poema, é que o pano de fundo, a dificuldade de amar num mundo onde o amor se desvanece. Desejo que você não pare tão cedo, não desista tão logo, porque toda idade tem prazer e medo, e vão errar com você, né? Você vai ter decepções, mas com os que erram feio bastante, que você consiga ser tolerante. Não é... Amar custa caro, amar dói, né? Além da dor do próprio sacrifício que é o amor, a dor de você ter que amar num lugar ou num mundo onde você toca a bola e volta um tijolo, né? Você ama daqui para lá e volta maldade, interesse, né? Então eu quando leio esses versos, isso fica na minha cabeça. Eu acho o ponto ali de... Já começar falando da questão da idade é legal também, né? Porque realmente a gente, conforme vai envelhecendo, vai vendo aquilo que tinha de bom nas idades que a gente já teve e aquilo que não era tão bom, né? Que hoje a gente tá melhor. Então, é sempre ônus e bônus, né? A cada novo aniversário vem mais ônus e bônus diferentes, assim, né? Eu, por exemplo, uma coisa besta, mas eu não pinto o cabelo. Eu já tenho vários cabelos brancos. Eu não pinto o cabelo. Eu não tenho vontade de pintar. Cabelo. Que bom, Hernani. Ia ser um pote de tinta pro... Ele até gostaria. Talvez quisesse. Ia ficar uma cabeça de boneco. Action figure. Agora dá pra fazer nevô. Mas é curioso, assim, porque às vezes, né, os amigos em si não comentam. Nossa, quantos cabelos brancos você tem? Mas os meus alunos comentam. E é sempre curioso, porque eu falo pra eles, a outra opção ao envelhecer é morrer. Então, assim, a gente vai tendo outras coisas ruins na vida, porque vai envelhecendo, o corpo vai parando de funcionar, né? As coisas vão começando a ficar, as costas doem qualquer coisa, mas ter essa contemplação de que toda a idade traz coisas boas e ruins, eu acho que é uma lição que abarca todo mundo, né? O jovem não quer ouvir essa lição, porque na juventude a gente... Acho que é dono do próprio nariz, né, Zé? Como você já disse em outra música sua também. Mas o nariz é o latifúndio que a gente tem na vida. Só que realmente ela é legal de... Já começa assim, conversando meio que universal a música, né? Todo mundo tem... Qualquer idade tem coisa boa e coisa ruim. E a gente pode pensar sobre... A partir disso, a nossa vida, né? O que de bom e o que de ruim tem na idade que a gente tá, no tempo que a gente tá. Eu acho maneira essa primeira frase, principalmente... Que primeiro ela dá esse aspecto de que é alguém experiente falando com você, né? Não é uma criança, né? Ela dá esse ar de maturidade, da experiência. E o que eu acho interessante é dele colocar que toda idade tem prazer e medo. O oposto do prazer aqui é o medo. E é o medo que te paralisa, né? Não é a desilusão, não é o desprazer, não é a frustração, mas é o medo. Né, quando você não para tão cedo porque você vai ter prazer e você vai ter medo. E eu acho curioso que esses opostos sejam... Por exemplo, o oposto de medo seria coragem, né? Toda idade tem coragem e medo, mas tem o prazer e tem o medo. E o medo é que te paralisa. E quando ele te paralisa, ele te impede de experimentar os prazeres que são alternados a esses momentos de medo, né? Então, acho que isso me chama atenção, de quando... você recebe o conselho de alguém que é mais experiente que você, que já passou por essas situações, tudo isso que parece paralisante, que parece intransponível, para esse conselheiro é só uma fase, e ele sabe que é uma fase porque ele já passou. E se você se paralisa nesse momento de medo, você não se permite viver os prazeres que fazem parte desse cotidiano, que vão ser alternados com o momento de medo, né, paralisante e tudo mais. Mas o importante é não parar, segue em frente. Eu acho
gostoso, assim, pensar, é interessante pensar nesse paradoxo que ele apresenta no começo. E o que seria parar, né? Eu te desejo não parar tão cedo. Será que ele tá tratando de um ponto em que a gente fica rabugento, que a gente fica pouco tolerante, em que a gente fala, não, daqui pra frente não dá mais, não aguento mais? Ou do que, assim, na minha cabeça essa foi a primeira conexão que eu fiz, assim, mas isso eu fiquei refletindo um certo tempo, sabe? O que seria parar tão cedo? Eu interpretei como desistir. Porque a letra fala de um amor para você recomeçar, né? O desistir de amar, né? Desistir, ser intolerante com quem erra feio, que é a sequência da letra, né? Uhum. E conforme a gente vai ficando velho, o seu amor fica mais seletivo, né? E menos gratuito. Você se empolga menos, se apaixona menos, você se ilude menos. A paixão é ilusão, né? A gente se ilude menos, né? Você chega na Copa do Mundo, você já não torce tanto, você vota na eleição, mas não espera muito, porque você ficando velho, você começa a ter essa ranhetice que o Giancarlo falou. Cético, né? Um bom amor meio cético, eu acho. Pelo menos comigo é assim, né? Eu tô envelhecendo meio desse jeito. Isso é interessante de pensar, porque depois quando ele fala do tolerante, a gente fica mais ou menos tolerante. Porque esses arrombos da juventude, né? Essas frustrações, elas ficam mais evidentes também. Porque como o Zé falou aí, você já assiste a Copa do Mundo sem muito entusiasmo, vota sem tanto entusiasmo, então você também está menos disposto a se frustrar, porque você não depositou uma expectativa irreal, né, naquilo que você está depositando ali. Então, você fica mais tolerante a margem de erro que estão, você fica mais tolerante assim, porque você sabe que não é... Equaliza, não é perfeito. Sabe, dá uma equalizada ali, você acha um nível ali comparado com o som, a régua do máximo é aqui da amplitude ali, e eu acho que vai bater, eu acho que fica mais tolerante, porque você diminui expectativa e ao mesmo tempo você diminui frustração, então dá uma equilibrada ali. E quanto mais você fica velho, mais você acumula erro, né? Isso é uma certeza, né? Certeza de que a gente vai errar, né? Uhum. Então, com quem erra feio e bastante, você já fala, tranquilo, senta aí, toma um café e segue, porque... Nada novo assim, debaixo do sol, né? Não tem nada novo. Não se desespere, você vai errar mais ainda. Parece que são dois caminhos que vêm com a idade, né? Um extremo de intolerância e um certo conformismo com o que o outro vai falhar comigo e tá tudo bem. Eu entendo porque eu também vou falhar com ele, mas eu vejo muitas vezes a gente envelhecer por essas duas trilhas. Não que dê pra escolher assim, ou eu vou por aqui ou eu vou por ali, mas eu acho que as duas meio que se cruzam. Tem momento que eu sou mais esse cara rabugento que não acredita mais em ninguém nem em nada. Tem outros momentos que eu falo, cara, tá tudo bem, eu perdoo, eu abraço, eu amo assim mesmo e tá tudo certo. E também aquilo que o Hernani falou é interessante mesmo, né? Essa oração, entre aspas, não é feita para mim, né? Tipo, para quem escreveu, deseja isso para uma outra pessoa, né? Então, além dele parecer mais experiente, é alguém que não parou cedo, decidiu ter o prazer e o medo, e foi tolerante com quem errou, que trilhou esse caminho e falou, é por aqui, ó. É isso que eu desejo para você, né? Que você não pare cedo. Toda idade tem prazer e medo, mas não tema, segue. E quando você vê alguém errando, seja tolerante. Eu acho que tem isso também, né? Além de ser alguém experiente, é alguém que já passou por ali, né? Tá desejando que alguém passe também por esse mesmo caminho. Legal. É meio a benção arânica, né? A benção de Arão. Eu desejo um monte de coisa aí, que a luz vai resplandecer sobre o seu rosto, a paz de Deus esteja com você, a ligação do que o outro pode colocar de melhor pra quem tá conversando, né? Pessoal que tá ouvindo aí, a gente conversou entre nós aqui, a gente não vai fazer como é a música cantada, porque não faria sentido ficar repetindo o refrão. Então a gente organizou de um jeito que eu acho que fez sentido. Então desfrute da nossa conversa e depois você pode ouvir a música quantas vezes você quiser sem problema nenhum, tá? Não fique ranzinza, seja tolerante. A segunda parte diz assim: quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro.
e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Foi esse pedaço aqui que foi citado em acho que todos os outros programas de oração que a gente gravou até agora. E é por causa dele que a gente tá fazendo esse programa aqui. Que alguém sempre fala do rir de tudo é desespero ou do ficar triste e conseguir voltar a ser feliz, né? Mas é a continuação da nossa letra, E ó, então... se fosse cantada pelo Resgate, eu acreditaria com tranquilidade sem ter ouvido o Frejá antes, porque o rir é bom, mas o rir de tudo é desespero tem uma cara de composição tua, Zé. Tem cara de Zé Bruno isso aí, hein? A primeira parte já é um desejo que... Porque você desejar que você não pare cedo, que você seja tolerante com quem erra, é um desejo do que você pode fazer. Agora, que quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro, não depende tanto de você, que a desgraça não seja tão grande. Vão vir muitas, mas aí já é um desejo de oração mesmo, né? Uhum. Que a coisa que não se prolongue muito o sofrimento para você. E que no meio disso você descubra que é bom rir, né? Mas de boa, né? Não vai rir de tudo, que senão você tá desesperado, você deve estar entorpecido, né? Tá Cuidado para coringando, você. né? Exatamente. Acho que é interessante isso aqui. Leva na esportiva, põe um pouco de humor em tudo, mas não em tudo, né? Senão você tá parecendo alguém que tá meio alienado da vida, né? Acho que aqui é um desejo de você saber encarar bem o dia mal que vai vir, né? Porque eles vão vir, eles são inevitáveis, né? Aí é uma espécie de uma bênção mesmo, né? É uma categoria de... O Jonathan perguntou que categoria, né? De salmo. Esse verso é uma bênção, de fato, né? Que você, quando você ficar triste, que seja por um dia. Lembra, inclusive, o termo bíblico, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Basta cada dia o seu mal. Me parece que ele é uma releitura, né? Uma interpretação dessa mesma ideia, assim, desse mesmo conceito. Que não é um conceito reduzido à igreja, né? Apesar de ser bíblico, ele está bem impregnado culturalmente, né? Sim. Não tenho certeza. Não existe sabedoria que não tenha vindo do próprio Deus, né? Uhum. Até os ditos populares e a sabedoria do mundo, você vai encontrar no texto bíblico, né? Porque toda a sabedoria emana de Deus, né? Sim. E é isso mesmo. Tem Mateus 6 aí um pouco. Acho legal falar quando você ficar triste e não se você ficar triste. Exatamente. Você vai ficar triste. Você vai ficar. Porque... É saudável, né? Que fique, né? Essa semana eu tava conversando com uma sobrinha minha que vai começar a pegar transporte público para ir para curso técnico e tal. Daí o pessoal tava, se você for assaltado, eu falei, em São Paulo, não é se você for assaltado, é quando você for assaltado. A probabilidade é altíssima, né? Então é a mesma coisa, não é se você ficar triste, porque você vai ficar. Então assim, quando você ficar triste, que seja breve, né? E não é que o que o Zé falou é bem legal, porque não é uma coisa que depende de você. Então não é que assim, eu decidi que eu vou ficar triste e aí amanhã eu tô feliz. Mas é porque você tem essa perseverança, né? E que não seja uma tristeza que te afunde. Uhum. Então é mais um desejo do que um conselho, né? Porque a pessoa às vezes tá em depressão, ela não escolhe ficar triste. Ela tá por uma condição além da vontade dela, né? Mas que seja leve. E que a gente não vá para esse extremo da negação também, né? De negar a tristeza, porque daí é rir de tudo. E rir de tudo é doentio também. É saber que é saudável viver essas oscilações, né? Que é saudável quem chora e quem ri na medida certa. E aí se conecta com... Tem tempo pra tudo e se conecta com o programa da Oração do Bom Humor do ano passado, e que a gente falou que o bom humor não era só estar feliz, né? É ter o humor adequado pro tempo que você tá vivendo na sua vida, né? Então, às vezes, o bom humor é estar chorando com os que choram, por exemplo, né? Mas mesmo que seja você o que chora. Mesmo que você esteja chorando num dia triste, num período triste na vida, né? Mas quando eu arrumei a sequência pra fazer, quando eu li esse pedaço aqui, a ideia do quando, me fez pensar no texto de Isaías 43 no começo. Eu acho que é Isaías 43, se eu não me engano, mas é que Deus fala quando passar pelo fogo, quando passar pelo rio. Então, assim, não é se, é bem isso que o Hernani falou, não é se você passar pelo fogo, se você passar pelo rio. É quando passar por esses momentos, eu estarei ali, né? As águas não tragarão você, o fogo não vai te queimar. Então, eu pensei nisso também, assim, porque essa dimensão, a palavrinha é simples ali, né? Mas não é na possibilidade, é na ocorrência disso, né? Porque isso vai acontecer. Então, traz um
uma perspectiva diferente pra gente, né? Não é Deus dando uma condição. Se você fizer tal coisa, se você passar por um momento ruim, eu tô ali. Eu estarei ali nesses momentos, né? Então, eu acho que é legal pensar nisso também, né? Porque eu, quando organizei, conectei com esse texto de Isaías, que não é uma condição de Deus, né? É uma promessa de Deus, né? Eu estarei ali com você nessas circunstâncias também, né? O mundo decaído é isso aí, né? É quando mesmo, né? Porque a gente não tem si. A gente já tá no mundo decaído, né? Que é uma coisa que eu acho que a geração de hoje nega. Ou tenta negar e se machuca, né? Uhum. Porque talvez pelas redes sociais, a maneira como a vida acontece, tudo é muito falso, né? Como você posta suas fotos, a galera não entende que a decepção ela vai acontecer. Eu não sei se é por isso que a gente tem hoje tanta depressão e ansiedade tão cedo. É porque há muita ilusão no ar, né? Não é se, é quando mesmo, porque acontece. A gente tem hoje uma geração muito pouco preparada para a vida, né? Muito mais frágil. Acho que quando a gente jogava bola na rua, se machucava, caía de bicicleta, acho que a gente era mais tinha mais anticorpos, né? Do que ficar preso dentro de um quarto digitando num X ou no Instagram da vida. Mas né? eu acho que mais do que as redes sociais, eu acho que elas entram como um ponto que mascara um pouco. Eu acho que é a forma como os pais têm criado os filhos, assim. Pode ser também. Você chega, né, eu que tô ali em sala de aula, sabe? Você confrontar um aluno que plagiou um trabalho, que copiou inteiro e colocou a referência do ChatGPT falando pra ele trocar. Já aconteceu isso. O ChatGPT falar, apague esse pedaço e insira tal coisa. E o aluno copiar e colar com a instrução do ChatGPT. E aí você questiona, ou vir um trabalho que não foi comigo, mas já vi situações de vir com a letra da mãe a folha. Aí a professora pegar o caderno do aluno e pegar a folha e apresentar pra mãe e falar: mãe, isso aqui não foi seu filho. Foi, claro que foi. Em casa ele faz uma caligrafia muito mais bonita do que na escola. Então, as maquetes que a professora do meu filho passa é pra eu fazer, não é possível que ela pense que ele ela que tá fazendo. Que ele vai fazer a maquete. A expectativa dela é que mas a gente vive um cenário de pais que não preparam, que não dizem não pros filhos, que não põem limite pra filhos, que não deixam as crianças, os adolescentes se frustrarem. Então eu acho que quando chega na rede... Claro, não são todos os pais, né? Mas enfim, vocês entenderam. Mas aí quando chega nas redes sociais, ele vai ter já essa vida colorida, porque a vida da casa foi assim, porque a vida da... ou quando chega o dia triste, ele tem que ser rapidamente encoberto por alguma outra memória que vai gerar, que vai encobrir isso, e não se vive o dia triste. Outra coisa, né, pra essa criança não tem Hoje, por acaso, a gente foi comprar tênis numa loja de esportes, e aí o Beren, o meu mais novo, queria uma bola de basquete. Ele achou uma bola de basquete lá, ele queria a bola de basquete. A bola de basquete, era a bola de basquete. E aí ele insistiu tanto, e chegou uma hora que eu falei, cara, não é que é um negócio absurdo, dá pra comprar a bola de basquete. Mas daí na hora que eu ia falar, antes de eu falar, eu peguei e falei, mas eu falei pra ele, mas seu aniversário é quando? É em julho, 20 de julho. Eu falei, e quando que é Dia das Crianças? Tal, Natal já passou. Eu falei, então quando for essa data você pede, porque eu não vou te dar agora, não é data de presente, não precisa comprar a bola. E aí eu deixei ele dar uma chorada e reclamar, mas não porque eu não podia comprar, eu não queria comprar, mas eu queria que ele soubesse que ele não pode ter as coisas a hora que ele quer, né? Que não é assim que as coisas funcionam, né? Por acaso aconteceu isso. E eu acho que a igreja podia também ter esse espaço, a gente tem pouco espaço, a gente vive numa sociedade avessa à frustração, né? Tudo se vende como avesso à frustração. E eu acho que a igreja, a quantidade de salmos que a gente tem, de lamento, né? E na Bíblia, vários, né? Jeremias, só reclamação, vários textos que são de lamento, de sofrimento, e a igreja podia ser esse espaço, ou devia ser esse espaço em que as pessoas também são educadas a estarem abertas a esses momentos, e não ao contrário, que muitas vezes essa progressão muito, né, determinista, muito positiva, né, você pode, você quer, você consegue, que não é só o problema da igreja, é da sociedade inteira que a gente está discutindo aqui. Mas a igreja tem esse potencial de fazer com que a gente também acolha o sofrimento das pessoas, não só acolha o sofrimento de que, eu quero ter e não tenho, né, ou eu tô doente, não só esse de solução, mas assim, da tristeza como
um momento que faz parte da sua vida, inclusive da sua vida de fé, né? Dessa frustração de às vezes pedir e entender porque Deus não dá e falar que não é problema seu, da sua falta de perseverança ou da sua oração que não está sendo feita do jeito certo, ou da promessa que você não fez, ou do dízimo que você não deu, mas que é parte da vida, né? E que a gente devia ser mais pedagógico nesse sentido também, na nossa leitura da Bíblia. Acho que a falta de entendimento de grande parte do Brasil evangélico, a falta de entendimento da queda, de que o mundo é um mundo trincado e que a maldade está entranhada no ser humano e no cosmos como um todo, né? A gente vive numa terra que agora produz cardos, espinhos, ervas daninhas, e que a gente tem que retirar da terra com o suor do rosto o nosso sustento, e ainda comemos a erva do campo. E vamos voltar ao pó. Então, o entendimento de que essa é a realidade da existencial nossa, esse é o ambiente da nossa existência, a falta dessa compreensão faz muito mal, porque as pessoas acham que o mundo é bom, o problema é Satanás, e se eu expulsar ele, tudo vai ficar bem. Eu estava dizendo outro dia num podcast, eu falei pela metade também, não consegui falar tudo, e eu vi depois alguns comentários, a galera não entende. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque as situações são diversas, elas são boas e ruins, mas eu aprendi o contentamento. Ele não falou que eu aprendi a ser feliz ou que há felicidade nesse mundo. Ele falou que eu aprendi a viver contente, satisfeito em tudo que acontece. Tanto sei ser honrado como desprezado, em tudo já tive experiência, abundância, escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É a fortaleza de Deus que me faz ser contente. Porque nesse mundo, nesse chão, feliz mesmo, a gente nunca vai ser. Se a gente for cristão de verdade, a gente não vai ser. Mesmo que você tenha tudo certo, um bom trabalho, seus filhos estudaram, você tem os seus netos, você não ficou desempregado, não está doente, então eu sou uma pessoa plenamente feliz. Só se você for um egoísta, indiferente, no mundo decaído, com gente sofrendo, gente morrendo todo dia, com tanta maldade, gente batendo no nosso vidro, no semáforo, sabe, porque não tem o que comer, e você fecha o vidro, deita a sua cabeça no travesseiro e fala, eu sou feliz. Então você não entendeu a sua missão nesse mundo, né? Acho que a gente tem de verdade um contentamento do espírito, uma satisfação de Deus, apesar de tudo que a gente vive, né? Mas quando acontecer, e seja só por um dia e não o ano inteiro, a gente saiba rir no meio disso tudo, mas não rir de tudo, porque também a gente não é tonto. Tem dia de chorar e dia de rir, né? Tem dia que de noite é triste na jaula do leão. Tem dia que de noite é triste. Eu lembrei de uma conversa que foi gravada, publicada na época, né, perto da morte do Russell Shedd, em que ele teve câncer, né? Estava bem doente. E aí um pastor o visita e gravou essa conversa com ele, né? E aí pergunta assim, como tá sendo, né? Seus dias, tal. E ele responde assim, eu nunca senti dor na minha vida. Hoje eu tô tendo essa experiência. E tá sendo maravilhoso. Uhum. Aquilo me chocou, sabe? Porque o Shedd, pra mim, era o cara que tava na capa da Bíblia do meu pai, né? E ele ainda fala assim, eu tô desmamando da vida. Ele fala, é incrível, essa conversa do Shedd é, assim, muito reveladora, né? E aí eu conecto com a dor é professor, né? A letra do Zé, né? A dor. Que é isso, né? O sofrimento também ensina, e talvez seja o melhor professor que nós temos, né? O melhor. Não é barato, né? Mas é o melhor que nós temos, né? Na alegria Deus sussurra, mas na dor ele grita, né? Eita Deus! Entende? A gente aprende mais. Ficar triste não é só que vai acontecer de uma forma, afirmando de uma forma fatalista, né? Não, vai acontecer, infelizmente. Não, vai acontecer e é ótimo que aconteça. Precisa que aconteça, a gente precisa passar por essa experiência e vai ser maravilhosa se a gente conseguir aprender, né? Porque é um professor bom, mas que cobra caro, realmente, né? E eu queria, a gente falou bastante da tristeza, mas o rir de tudo é desespero, eu acho um bom apontamento da galera que é toxicamente positiva, sabe?
Pô, deixa a pessoa que tá no dia triste dela ser triste. Não é todo dia que dá pra dar um bom dia, com sinceridade. Então, assim, não dá pra ser o contrário também, sabe? A gente, aquela galera que chega, não, mas a gente tem que ver o lado positivo. Às vezes não tem, ou não é a hora de ver o lado positivo. Então deixa ser ranzinza, deixa tá amargo naquele dia, deixa o sol se pôr um pouco na tristeza dela pra ela ser curada durante a noite e ver a alegria de manhã, sabe? Gente, positividade tóxica no trabalho é terrível. Terrível. Nossa, meu Deus do céu. Péssimo. Horrível. Horrível. E aí vão dizer que você não está culturalmente alinhado, né? Porque você não tá dando risada de tudo, não tá feliz Cadê o seu brilho no olho? Pô, não tem vontade, né? Não vestiu Ergue a camisa. a cabeça, rainha, senão a coroa cai, sabe? Não, gente. Eu não posso rir. Ai. Que tristeza. Mas eu ia falar, eu tava pensando aqui, né? Vocês estavam falando a gente não tem essa cultura de lamento, né? De falar sobre os lamentos, embora a gente traga pedidos de oração e tudo mais, mas eu fiquei pensando, os testemunhos sempre são positivos, né? Ninguém vai testemunhar um lamento lá na frente, na igreja. Não. E assim, não vai às vezes porque a gente não tem essa cultura mesmo, mas seria muito... ajudaria no crescimento da comunidade, porque a gente se torna melhor, né? Sabendo ouvir o lamento do outro, lamentando junto. Então não sei. Não sei se vai ficar melhor, mas é porque eu acho que a pessoa que tem o motivo de lamento, às vezes se sente constrangida num ambiente excessivamente positivo. Entendeu? Então, assim, todo mundo assim, tem motivo de lamento, mas a igreja parece que quando a gente se junta, às vezes tem grupos pequenos, tal, né, e a gente se junta nas casas, que seria um ambiente até mais propício para isso, e a pessoa não se sente confortável mesmo nesse ambiente, porque vai dar a entender que ela não tá naquele mesmo grau de santidade, né, e vai se mostrar vulnerável, né, então a igreja devia ser acolhedora às vulnerabilidades. Não é nem a questão de ser positivo demais, é porque a pessoa que tem um motivo de lamento precisa encontrar na igreja esse ambiente de acolhimento para a angústia, para o sofrimento dela. Mas a gente tá meio que naquele... A gente tava conversando, né, Jonathan, sobre o Pluribus, né, a série da moda agora, que é todo mundo feliz, tá tudo muito bem. E não tá tudo muito bem, porque quando tá tudo muito bem, alguma coisa tá errada. Mas ninguém quer tocar nesse assunto, né? Então a igreja tinha que ser esse ambiente onde a pessoa se sente confortável para expor essa vulnerabilidade. Confunde lamento com murmuração, né? E é uma diferença grande. E soma com o fato de que as suas palavras têm poder e você não pode falar nada do seu sofrimento, que é uma crendice, né? Aí vira essa pachuchada que a gente vê, né? E a pessoa se sente realmente, o problema sou eu, né? Então o problema sou eu, o problema não é Deus, o problema sou eu. Então preciso... E se alguma coisa tá errada na sua vida, é porque você está em pecado, você não quer demonstrar, você não pode ter problema, porque nós somos vencedores. É complicado. Podia fazer, sugestão, em vez de fazer culto de ação de graças, ou fazer o culto de ação de graças, mas fazer o culto de lamento também a gente faz. Vamos trazer nossos lamentos. Culto de lamento de graça. Lamenta aí de graça. Lamento de graça, não precisa nem pagar, né? Mas sabe que as músicas mais bonitas de amor foram feitas no abandono, né? Exatamente. As mais bonitas, né? E as letras mais bonitas da reflexão, assim, dos poetas, foram feitas em momentos de dor, né? E também os salmos, né? E também, por que não, as palavras dos profetas, né? Nos momentos mais difíceis, né? E a gente tem um Lamentações de Jeremias, não tem um Good Vibes de Jeremias. Não, Good Vibes de Ezequiel, não tem. Piadas de Jeremias, não sei. Não existe muito espaço para ler Lamentações de Jeremias e Jó na nossa cultura gospel, né? Tem só o Jó, só o finzinho, que voltou 7 vezes mais. Aí sim, né? Ele arrebenta. A parte da desgraça, ninguém quer, né? É tipo, eu falo do texto, eu acho que é Jeremias, que o povo fala, é um negócio... Eu tô tentando lembrar o versículo agora, mas é tipo... e Deus tá falando que as pessoas têm que... sei pra vocês, tenho tempos de paz e não de guerra, das minhas promessas. Eu acho que é Jeremias. Só que
as pessoas só pegam esse versículo e não pegam os anteriores, que é Deus falando, vocês vão ficar 70 anos no exílio, casem, trabalhem, façam as coisas, pois eu sei as palavras que tenho pra vocês. O povo só pega as palavras de bênção que Deus tem. Não pega, ou tipo, 70 anos no exílio é castigo, não é colônia de férias, mas o povo só recorta o sei dos planos que tenho para vocês. Sim, tem planos que depois, né, haverá coisas boas e tudo, mas assim, vai passar pela coisa ruim. E, neste caso, por culpa do povo ali em si, né? Nesse caso específico, é consequência do que fizeram. Só que toda vez que alguém lê esse texto na igreja, porque só lê esse versículo, eu fico tipo, cara, volta 3 versículos, assim. Só 3. Porque não precisa voltar o texto inteiro. Já é outra coisa, já é outra parada, mas daí fica chato. É o tudo posso naquele que me fortalece. Aí para aí. Esse para, não vai adiante. Agora a gente acabou, sábado, né, passado, agora a gente acabou uma série na Igreja Presente estudando Amós, né? E ele termina assim, é muito né? comunista, é igreja de comunista. Comunista! Comunista! Estudar Amós é termina coisa lá de em igreja cima, comunista. né? Termina falando, vou restaurar o tabernáculo caído de Davi e vai ter... E o que colhe vai alcançar o que planta, né? Vai plantar e tudo vai prosperar, vai ser maravilhoso, né? Só que é a única parte de Amós que as pessoas leem, né? Quando fala que eles vendem o pobre por um par de sandália, ninguém lê, né? Exato. Mas dá pra fazer um projeto editorial, em vez de ser um café com Deus Pai, talvez fazer um vinho com Deus Pai, que é só parte triste, sem positividade. Né? É só lamentos com Deus Pai, só que dá um vinho que combina mais com o lamento, né? O café motiva muito. A garrafinha, assim, pela metade. Chorar as minhas. Pra que chorar, minha mágoa? Floratil com Deus Pai, tem que ser. Ai. Eu te desejo muitos amigos, mas em um em que você possa confiar. E que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Essa é boa, né? Essa é boa também. A dos amigos é fácil, uma sabedoria, uma boa sabedoria ali. Sim. A primeira frase, os amigos estão entre aspas, né? Você vai ter muitos amigos, entre aspas, mas você tem pelo menos um que você possa confiar, né? Porque de verdade, amigos são poucos, né? Eu lembro de uma vez, eu gosto de futebol, e eu estava assistindo um programa aqui na Bandeirantes, há muitos anos atrás, que era do Fernando Fernandes, um repórter, que chamava Papo de Boleiro. E ele entrevistava, ia na casa de um futebolista, ficava ali passeando no jardim, batendo papo, e ele foi conversar com o Emerson Leão. E ele falou, Leão, você fez muitos amigos no futebol? Ele falou, no futebol? Ele falou, na vida, não vou nem falar no futebol, na vida você tem muito poucos amigos. 1, 2, que você pode mesmo abrir o teu coração, poucos. Isso eu nunca esqueci disso. Se tiver um em quem você pode confiar, é bom demais, né? E é bom ter uns inimigos também, pra você ficar sempre acordado. Pô, é que ser amigo do Leão deve ser difícil demais. Deve ser difícil. Ele também... É que o exemplo não é... Conhecendo a peça. Puta merda, deve ser por isso, então, pô. Às vezes é isso. Às vezes é isso, o cara tá facilitando também, né? Ele transformou numa mesmo. sabedoria ali, mas a realidade não conta bem essa história. Falar que o amigo em quem você pode confiar é Jesus. Glória a Deus! Glória! Olha, labachúria. Você tem muitos amigos, Olha mas o rebanhão aí. só em Jesus você pode. Por isso que eu gosto de participar desse podcast. Porque não se espera muito, né? O nível... A régua é lá embaixo. A régua é lá embaixo. Podia, se bobear, devia ter esse conselho nessa música aí. Comece com a régua lá embaixo. Manter a expectativa. É só ladeira pra cima daí, né? Olha só. Mas é interessante, né? Claro que inimigo é uma palavra muito forte, assim, né? Ninguém quer ter inimigos na vida. Embora, óbvio, a gente
deixou pessoas na vida que nos olham como inimigos, mesmo que a gente às vezes nem saiba disso, né? Mas essa questão de, sei lá, ter uma pessoa que te antagoniza, né? Aceitar que as pessoas nos antagonizem. Eu acho que isso é um ponto que a gente, né, até falando, que a gente conversou há pouco, né, dos pais que não falam não pros seus filhos, de conseguir ouvir o que é muito contrário a gente e conseguir fazer um diálogo com isso, né? O Hernani, a gente esteve em São Paulo e viu o Hernani, daí conversou sobre isso, né? De, às vezes, quando você tá na igreja, vai ter ideias que são muito opostas ao que você, inclusive, leu na Bíblia e tá entendendo do que a Bíblia tá falando. Mas se a gente já chega com o pé no peito, a gente quebra, né, a possibilidade de diálogo. Então, ter um antagonista, né, uma pessoa que nos antagonize, mas que tá disposta também a conversar com a gente, faz com que a gente tenha a maturidade pra pensar e processar o que tá falando, né? Tentar falar com respeito, tentar ouvir com respeito. Eu acho que é interessante isso. E é difícil pra caramba, né? Bom que sempre tem alguém pra dizer não. Que bom que sempre tem. A minha história é da conversa junto com a música, se parar pra pensar. Olha quantas citações a gente fez. É verdade. Mas você vê que ele coloca, dando uma de Hernani aqui, que fez o sei o quando, tenha até inimigos. Então é assim, tenha os amigos e até inimigos, porque faz parte do círculo de convivência ter pessoas, como a Tamiris disse, que vão pensar contrariamente, que vão agir contrariamente a gente. Porque o mundo é assim, né? O mundo não é todo mundo igual. Graças a Deus. Não é Mas talvez a gente... Deus acima de todos e todos como se fossem eu, né? Então, faz parte disso. E faz parte dessa leitura, né? Em muitos momentos a gente tem receio de usar essa expressão do inimigo, do adversário e como um ser humano. E eu falo isso porque eu vejo uma certa hipocrisia. Em alguns momentos, quando alguém vem falar assim, pô, que absurdo essa pessoa fazendo isso, ou esse político que eu discordo e tal, aí eu digo, olha... A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, né? Para que a gente tenha uma vida sossegada, né? Tranquila e sossegada, né? Então, que Deus dê sabedoria, que Deus conduza, que abençoe, que dê saúde, que dê lucidez, né? E aí, não, mas Jesus manda a gente orar pelos inimigos, né? Amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Não, mas eu não tenho inimigo, ele não é meu inimigo. Ah, tá, então você não precisa orar. Porque não é teu inimigo, então você não precisa amar nem orar. Você só precisaria amar ou orar se você reconhecesse que ele é teu inimigo. Então faz parte de uma certa hipocrisia essa disfarçar o que na prática você trata como inimigo como se não o fosse, porque se você reconhecer que ele é teu inimigo, daí você é obrigado a amar e orar por ele. Uma tirada de corpo fora. É uma omissão ali, né? Jesus não falou pra orar pelos amigos, né? Daí... Não, pô, só pelos inimigos. Aí não precisa. Ele Cara, não é nem meu amigo, show de interpretação bíblica. Você vai chegar lá, Jesus vai jogar o pecado na sua cara, você vai, tá escrito. É. Você é advogado Isso, advogado de porta de cadeia, né? Interpretando. É uma cara de pau, né? É uma cara de pau, né? A gente coleciona inimigos e finge que eles não são pra que a gente não assuma um compromisso de cumprir o que Jesus mandou a gente fazer com os inimigos, né? Então, mas é legal pensar nisso, que Jesus não fala, não tenho inimigos, né? Porque assim, é necessário que a gente se posicione sobre algumas coisas e as pessoas que se posicionam de forma contrária, elas vão ser antagonistas ao que a gente está falando. No mínimo, a diferença está né? na forma como a gente se relaciona com essa diferença. É diferente de falar, ó, elimine os seus inimigos, destrua os seus inimigos. E Jesus fala, ame os seus inimigos, conviva com eles, né? Pensa que Jesus, né, tinha um grupo de seguidores, tinha um grupo de amigos, tinha um grupo de amigos mais próximos. Entre os 12 tinha os 3, e entre todos tinha João, que ele amava, e tinha Judas caminhando junto, e tinha os fariseus que estavam o tempo todo ali em volta, e ele estava discutindo e debatendo com os caras. Tinha o pessoal do... Isso, e ele estava ali, né, e amando a todos. Eu acho que a grande diferença... Nós, como evangélicos, é a forma como nós lidamos com essas diferenças. Porque não ter inimigo, alguém que não tem inimigo, é porque já se fechou tanto nas bolhas que a gente pode criar hoje em dia, né? Que ela já se tornou tão intransponível que eu já eliminei todo mundo que tá fora dela. E se essas pessoas morrerem, problema delas, não faz diferença para mim. Eu já tenho o meu ciclo fechado e o que eu preciso para viver tá aqui, mas isso não é o evangelho. O evangelho é amar os seus inimigos e orar por eles. É entregar a capa também, é dar outra face, é conviver com essas pessoas, né? E amá-las.
E como Esse é o se costuma desafio. dizer, o oposto de amar não é odiar, né? O oposto de amar é ignorar, né? É tratar como se aquela pessoa não existisse, é A indiferença. passar reto por ela, né? Isso é o oposto de amar, né? Isso não é uma ode ao ódio, de modo algum. Só que muitas vezes a gente faz pior do que odiar, que é ignorar. Agora, não ter inimigos pra deixar de duvidar. Duvidar, É o que inclusive, você do tem que até- eu acho que é o ponto de se eu mesmo tô certo no que eu tô falando, né? Às vezes é ter essa dúvida, tipo, é sempre bom eu reaguçar, Contraponto. sabe? E não é no sentido de, tipo, será que a minha fé tá certa? Será que o que eu penso está realmente certo? Mas é um duvidar de eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Eu ainda posso saber mais, eu ainda posso ouvir mais. Eu interpreto dessa forma, né? É que eu acho que daí a gente tá pondo um verniz que não tem necessariamente da parte dos compositores, que é a questão da fé. Eu acho que o mas eu acho que tá duvidar fazendo isso desde o começo, não, né? sim, mas o duvidar ali eu acho que é um do tipo pra você ficar ligeiro, sabe? Você permanecer Duvidar das pessoas esperto mesmo. ali, porque pode ter alguém que vai te trair, alguma coisa assim. É, porque a primeira parte, você tenha muitos amigos em quem você possa confiar. Quer dizer, pessoas que você pode confiar. Mas é bom ter inimigo para você não deixar de duvidar, parar de ser tonto e ficar acreditando em todo mundo e confiando em todo mundo, né? Acho que aqui também, acho que é para ser ligeiro mesmo. Astutos como a serpente. É, simples como a pomba. Simples como A a gente não pomba. consegue, né? É. Tem que voltar pra... Tem que ser pomba com os amigos e serpente com Tem os que ser, inimigos. tem que ser bíblico, não tem jeito. Não tem jeito. O povo é muito crente aqui, Zé. Você viu, né? Por isso que é crentaços. Se tu É uma dizes, forma. né? É uma forma. Tu dizes. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Essa parte contrapondo a outra é bem bíblica já, que deixa claro. Totalmente. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não tá dizendo que você não pode ter, ele só não pode mandar em você. Eu acho muito legal essa parte da música. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, pô, que legal isso aqui, meu. Que você tenha dinheiro. Porque viver custa. Custa, viver custa. Viver com mas você possa dignidade é mais dizer, ainda. Mas que você possa dizer pra ele quem é dono de quem, né? Quem é que manda aqui. Isso é muito legal. Eu gosto dessa parte da música. É mais uma daquelas bênçãos, assim, né? É um desejo mesmo, né? Tá falando, desejando coisas boas pra pessoa, né? Não é necessariamente... Ele começa falando de um desejo de prosperidade, de benesse, né? Aleluia! Mas ele faz um alerta que é mais daí da parte do ouvinte, né? Tipo, ó, que você tenha direito, mas fique esperto, de novo. Igual é pra saber ter inimigo pra aprender em que você tem que saber duvidar de vez em quando. O dinheiro também não dá pra se entregar a ele, né? Mas ele traz uma margem boa sobre o dinheiro, que você ganha dinheiro, pois é preciso viver também. Então ele traz uma medida sobre o quanto que ele deseja que você ganhe dinheiro. Muito. Não é sobre, tipo, que você ganhe dinheiro, pois é preciso ostentar também. Não é isso que tá dizendo a música. E acho que porque é preciso viver também, porque viver é mais do que sobreviver, né? Então, é essa ideia de ter uma vida com dignidade, ter uma vida boa, porque, infelizmente, a gente vive num mundo que é necessário ter dinheiro para conseguir fazer as coisas, né? Então, quando se percebe nessa perspectiva, é de pensar que você tenha uma vida que você consegue ter mais do que o mínimo, né? Porque às vezes a gente fala, tem que ter, eu queria ter o mínimo pra viver. Não, gente, o mínimo pra viver é o que você talvez tenha agora. E aí você tem que pagar uma conta e pular outra no outro mês, e você não pode escolher o melhor macarrão. Gente, sério, aqui em Curitiba, eu amo macarrão, eu amo comida italiana. Aí, a gente começou a comprar nesse último ano um macarrão que custa R$6,70, um pacotinho, 500 gramas. A gente pegava antes o de 3 e pouco, agora a gente pega o de 6 e pouco. É o dobro. Tá prosperando, irmão. Aleluia.
Deu certo o culto da... O culto da vitória deu certo. Eu pude comprar um culto do macarrão de macarrão. quase Tá na 6 reais. época de... Tá. Mas é ridículo, porque assim, não é um valor exorbitante, mas é uma coisa que antes a gente não podia ficar comprando toda vez, era só muito raramente. E eu queria poder comer o macarrãozinho italiano lá, que é uma marca italiana que a gente tá pegando. Gente, é muito bom, é muito bom. Aí eu falo, nossa, às vezes quando eu tava estressada em sala de aula, eu ficava, ai, quantos pacotes de macarrão dá pra pagar com o valor dessa aula? Vamos até o final, né? A que ponto chegamos? Por que isso? Eu quero viver, eu quero poder comprar mais do que o macarrão que Vamos fazer fica uma tudo parte empapado. aqui gravada só com o áudio da marca, o nome, daí a gente, se ela patrocinar, a gente usa. Tá muito boa a propaganda. Ai. Mas sabe, o sobreviver, eu poderia comprar um macarrão que custa R$2 e fica tudo papa na panela. Fica triste aquele macarrão. Mas, poxa, é bom viver e comer o macarrão da massa italiana ali, cortada ao bronze, que eles falam, talho ao bronze. Pô, é muito mais legal, gente. Eu não quero ostentar, não preciso poder... Mas vocês não fazem macarrão em casa aí? Faço também, mas não sempre, que sempre dá muito trabalho, né? É porque dela tá na sala de aula ganhando pra poder comprar. Suficiente pra poder comprar pão. Mas eu faço macarrão, lasanha em casa, só que dá muito trabalho. É só de vez em quando que dá pra fazer do zero. Mas aí não cai no quem é mesmo o dono de quem também? Nessa habilidade de poder falar pro dinheiro quem é dono de quem? Porque também a gente vive a quantidade de dinheiro, às vezes a gente pensa que só o rico, muito rico, é que é escravizado pelo dinheiro, mas quando a gente também, independente do poder aquisitivo, pode se tornar também escravo do trabalho, porque precisa de mais dinheiro. Mas não precisa de mais dinheiro para quê? Uhum. Não é só do dinheiro propriamente dito, mas é de viver em função de ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro para quê? Não sei para quê, mas é porque eu preciso ganhar mais. Vou mudar de função na empresa porque eu preciso ganhar mais. Porque se eu não tiver um plano de carreira, se eu não tiver um objetivo de chegar em CEO da empresa, você é uma pessoa que não tem ambição suficiente para estar aqui, você não é uma pessoa próspera, você não é uma pessoa que vive para isso, né? O mercado exige de você isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa aí, sabe, que eu ia mudar de empresa. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque eu já tô há 2 anos nessa empresa e se eu ficar aqui no LinkedIn não pega bem, que a pessoa vão achar que eu sou acomodado e eu tô. Mas você tá feliz? Tô. E vai sair por causa pra agradar o LinkedIn. Né? Então, o que é dizer pro dinheiro quem é dono de quem? É só relacionado à quantidade? Ou é relacionado ao quanto de eu consigo equilibrar do dinheiro que eu preciso para viver o que eu preciso viver ou do que eu quero viver, né? De não viver em função de ganhar esse dinheiro, de trabalhar mais e de fazer todas as escolhas da sua vida baseadas e sustentadas pelo dinheiro e não usar ele para te servir naquilo que você precisa, né? Para viver mais do que sobreviver. E é difícil, né? São escolhas difíceis, nem sempre faz sentido, né? Assim, para as outras pessoas. Às vezes o cara ele tá tão submetido ao governo do dinheiro que o dinheiro diz para ele ir na igreja orar mais e fazer campanha para ganhar dinheiro. É doido. Antes de Amós a gente estava estudando Eclesiastes, né? E aí tem aquele trecho que ele diz que é bom comer, beber, viver a vida, né? Curtir a vida, o que se conquista com o produto do trabalho, né? E a gente trouxe exatamente essa reflexão ali, o pessoal participou bastante, foi bem participativo nessa reunião, exatamente porque há uma ideia de que o viver bem é recompensa, né? A ideia de que viver bem é o reconhecimento por algo que você fez de extraordinário, né? Não como algo natural da dignidade humana, né? Do homem feito à imagem e semelhança de Deus, que é digno, né? E que precisa ter o seu trabalho reconhecido, né? Parece que você precisa ganhar uma corrida, vencer uma corrida de ratos para você poder usufruir de um fim de semana. Eu mereço, porque eu trabalhei o ano inteiro, eu posso tirar férias, né? Algo um pouco... E aí fica nessa corrida, correndo atrás da cenourinha, né? Como se fosse algo a ser alcançado, né? E não como algo de um processo natural da vida. Todo ser humano deveria ter a possibilidade de comer um macarrão de R$6, né? Tranquilamente, comer bem, viver bem, beber bem, passear, ter tempo de lazer, de qualidade, né? Mas isso se tornou uma espécie de troféu, né? E não algo natural da existência humana, né? Sim.
Viva a escala Então, 5x2, pessoal. Pra quem a gente deseja o bem, a gente deseja que a pessoa seja reconhecida como ser humano, né? Não é nada demais, assim, não é uma coisa extraordinária, é algo que deveria estar ao alcance Ser de o todos. básico. Não, e daí, às vezes a gente troca essas coisas que não necessariamente tem a ver com dinheiro ou com volume maior de dinheiro, né, que foge. Que é ter um tempo de descanso, é ter tempo, né, pra estar com a família, pra você ouvir a música que você quiser com tempo, ouvir um CD inteiro. Olha que privilégio que é hoje em dia você sentar e ouvir um álbum de ponta a ponta. Você gastar um tempo lendo, né? Ó, até usei o termo errado, gastar um tempo. Já fui... já não disse quem é dono de quem é. Mas a gente acaba substituindo por consumo, né? E daí, tipo, a gente tenta compensar a frustração consumindo. E daí é comprando uma coisa que é mais cara, comprando algo que a gente nem precisava, que é mais caro, e vai substituindo por essas coisas que não é, o vazio não é preenchido porque não depende de coisa com valor financeiro agregado. É verdade. Falha, Hernani. O Hernani tá pensando na bola Ele de tá basquete. Não, eu tô pensando na bola, tô pensando numa citação que eu acho que foi o Ed que fez de um livro sobre morte, eu não lembro o nome do livro agora, mas que a escritora, eu acho que é A Morte é um Dia para Se Viver, mas eu não li o livro, eu lembro da pregação que o Ed citou. Eu lembro desse título de livro. E ele falou que a autora desse livro lida com pessoas à beira da morte, e eu agora não tenho nem certeza se foi, mas eu acho que foi. De que no leito de morte, quando as pessoas estão ali naquela situação em que já está em estado cuidados paliativos, essa terapeuta falou que ninguém que chega nesse momento, quando a pessoa pergunta o que você queria ter feito, ou o que você quer agora, né? Ninguém fala, pô, eu queria ter ganhado mais dinheiro, ou queria ter tido mais uma promoção no meu emprego, eu queria... É sempre assim, eu queria dar um abraço no meu filho, eu queria de novo ouvir a voz do meu pai, eu queria poder de novo comer a lasanha que minha mãe fazia de domingo, ou eu queria comer o arrozinho de doce que eu comia quando era criança. Sabe essas coisas que são sempre tão simples, tão pequenas, tão... ordinárias, né? Elas baratas. estão no ordinário da vida, né? Né? Tão baratas, que não estão relacionadas a um poder aquisitivo, né? As frustrações que a gente vai ter na vida sempre vão estar relacionadas, isso eu penso muito e constantemente, assim, é o tempo que eu investi ganhando dinheiro e me faz, na verdade, abrir mão de estar com os meus filhos, por exemplo, e quando eles estiverem grandes, eu não vou estar arrependido porque eu não ganhei mais dinheiro para eles, eu vou estar arrependido porque eu não devia ter ganhado o dinheiro que eu ganhei e abrindo mão de estar com eles, entendeu? Sim. Então, essa balança é muito difícil de equilibrar, mas é necessário, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa viver, e você precisa dele, mas do que a gente abre mão para ter esse dinheiro? Qual que é o parâmetro de sucesso? Que podem ser duas perspectivas, sabe? Existem as pessoas que abrem mão nesse sentido carreira, que entrou nessa lógica, nessa paranoia que você falou antes, mas eu acho que a gente não pode colocar como culpa da perspectiva de uma pessoa que tá se fudendo de trabalhar de iFood pra ganhar menos de um salário mínimo. Pra ganhar miséria, não, claro. Sabe? Claro. Porque existe essa outra dimensão de pensar que tem gente que tá trabalhando 12, 15 horas de iFood, de Uber e coisa, e não ganha um salário mínimo. E aí não é a perspectiva dessa pessoa que não... eu queria... Ela queria, óbvio que ela queria ter tempo pra ficar com a família dela. Mas se ela não... Ela está numa posição que ela precisa passar muitas horas trabalhando, nível quase revolução industrial trabalhando, porque a gente tá numa sociedade que o capitalismo está ruindo e quem tá sustentando o capitalismo de pé é o trabalhador explorado na base. Então, eu acho que essa perspectiva, né, pra quem tá ouvindo, óbvio que nós estamos aqui num grupo de classe média com uma vida confortável. Então, a gente sempre parte da nossa perspectiva. Às vezes a gente pode abrir mão de uma hora extra por tal coisa, né? Vou economizar ali e eu fiquei mais tempo em casa. Agora... existe uma parcela da população que não tem essa escolha, né? E que vive numa situação limítrofe, o tempo todo limítrofe, né? E isso é cruel. É tipo o que o Zé falou antes, assim. Quando a gente fala que é 100% feliz, é porque você ignora a existência dessas pessoas, por exemplo. Você ignora o fato de que existem pessoas que não podem parar de trabalhar um dia na semana, porque daí ele existe essa situação porque tem muita gente ganhando dinheiro sem entender que precisa ganhar dinheiro para viver também. Mas ganhando dinheiro para acumular uma quantidade insustentável para o coletivo, para o todo. Né? É o acionista preocupado com
o lucro, os dividendos dele, sustentado pelo entregador, motoboy, que está ganhando o tanto que não completa nem o mínimo O necessário. arroz com feijão do mês, né? É o Gandhi que falava, né, que a terra produz o suficiente para todos, mas não o suficiente para a ganância de todos. Então, o nosso grande problema é que a gente não entendeu que a gente precisa ganhar dinheiro porque é preciso viver. A gente ganha dinheiro porque é preciso acumular numa quantidade que é insustentável. E a terra tá dando. A terra nunca deu tanto. E nunca teve tanta gente passando fome. Exato. Olha a denúncia de Amós aí, ó. Amós, o profeta, fala exatamente sobre isso. Diz assim: vocês não veem a hora de acabar o sábado para vocês poderem voltar pro mercado e pesar a mão na balança e explorar o pobre. Imagine ter um dia de folga, que absurdo. Exatamente. 2 dias, então, vai acabar. Vai acabar, a sociedade vai quebrar. O mercado Imagina. é muito, muito coitado do mercado. Tadinho dele. Imagine. Parar de explorar crianças, escravizar pessoas. O mercado não se assustou tanto também no passado. Agora querem ter 2 dias de folga. Vê se pode um negócio desse. E por fim, né, nós temos o que seria o refrão da música, que é: desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Porque é sobre amor a música, no fundo é amor pra recomeçar, né, Zé? Como você disse. Ele fecha. A minha tese, eu não sei como que o autor, ele não deve ter repetido esse verso tantas vezes, ou até repetiu, não sei se ele escreveu isso pensando numa canção. Quando você escreve uma música, o refrão, ele se repete, ele é o cerne da música, né? Mas quando você escreve um poema, nem sempre você tem esse tópico repetitivo, né? Pode ser que os autores da canção tenham escolhido esse como sendo o refrão, não sei, né? Mas eu acho que pode ser, de qualquer maneira, ele resume bem o todo, né? Porque viver é muito cansativo, né? Você ama, você tem amigos, você tem inimigos, você tem que juntar dinheiro, o dinheiro quer te escravizar, você quer envelhecer, mas você tá vendo que você sofre, você tem medo, e depois de você fazer tudo, você fala, pô, eu não quero mais, né? Mas espero que depois que você estiver bem cansado de amar, e às vezes o amor é uma coisa que você dá e precisa receber, e se você não receber, você, quando estiver bem cansado, ainda sobre um pouquinho de amor para você recomeçar, porque é isso que faz o mundo girar, né? Eu sempre, quando eu ouço essa música, eu penso nisso, né? Tem que sobrar alguma coisa para recomeçar, né? E no fim de tudo, fé, esperança e amor, o que sobra é o amor, né? O que sobra é o amor. Eu fiquei com isso na cabeça. Pensando no finalzinho da música, as 3 coisas, o que sobrevive é o amor no fim das contas. E tem uma coisa interessante, é que é muito miserável você recomeçar por causa da fama, por causa do dinheiro, recomeçar porque você vai ter mais poder. A única coisa que de verdade devia fazer a gente levantar da cama é o amor mesmo, né? E ter amor para recomeçar as coisas do motivo certo, né? É muito bonito esse verso. Aliás, é uma música muito bonita, né? É muito legal. Eu poderia pregar no domingo. Eu ouço as músicas e eu fico pensando na Bíblia, né? Direto. Eu cito muita coisa nas pregações, né? Então eu ouço e fico pensando, isso aqui devia cantar domingo na igreja, no lugar das músicas gospel. O pessoal cantar uma dessa que tem mais conteúdo do que as coisas que a gente ouve às vezes, né? Mas aí é um pouco da minha ranhetice dos 60 anos que tá chegando já. Saco cheio um pouco. Escandalizar os irmãos da igreja. Mas eu já faço. E parece que em todas as estrofes ele coloca espécies de opostos, né? Como se ele estivesse tratando uma espécie de antítese, assim, um balanço, né? E aí o refrão, ele fala de fim e de começo, né? De encerramento de ciclo e começo de um novo ciclo, né? Eu acho isso que ele, de certa forma, ele amarra a ideia, esse balanço que você nota na letra, sempre comparando a tristeza e a alegria demais. O parar e o continuar. Né? E ele vai sempre balançando esses opostos, assim, como quem diz, a vida é desse jeito, é uma montanha, você tem montanha e tem vale, e a coisa vai caminhando, né? E o refrão, ele de certa forma, ele amarra tudo, dizendo que
essas ondas são, na verdade, ciclos, né? De fins e recomeços. E quando tá bem cansado, é possível ainda ter amor para começar de novo, né? E é como quem diz assim, o amor vai te bastar para recomeçar, né? O amor basta, né? Eu gosto muito de 1 João 4, 7, 8, lá, quando ele diz que o distintivo do Filho de Deus é o amor, né? Que aquele que não ama nem conhecer a Deus conhece. Mas todo aquele que ama é nascido de Deus, é filho de Deus. Né? Então, o grande distintivo, se eu quero identificar essa pessoa é filha de Deus, eu olho para ela e pergunto, ela tem amor? Se ela tem amor, ela é filha de Deus. Se ela não tem amor, nem conhece a Deus ainda. Infelizmente. Quando eu fiquei pensando nesse negócio, eu fiquei pensando algo mais na linha do que o Zé disse, assim, é possível recomeçar sem amor? É. Porque vários recomeços que a gente vê em várias situações e sociedade, a gente vê vários recomeços que não são sustentados pelo amor, são sustentados por uma ideologia, sustentados por uma ideia, sustentados por alguma outra motivação, e esses recomeços que não são sustentados pelo amor, eles são fadados ao fracasso. E o nosso recomeço, quando não é motivado pelo amor, ele tá fadado também ao fracasso. Porque são ciclos que se repetem, né? São insucessos que vão voltar, né? Então, o amor para recomeçar é porque, assim, é o que o Zé disse, o recomeço que é sustentado pelo amor, motivado pelo amor, é que é a verdadeira revolução. Então, todas as outras coisas são ferramentas ou são ninharias perto da grande revolução que é proposta pelo Evangelho, que é a proposta de um recomeço sustentado pelo amor. Então, acho que esse desejo do refrão é um desejo que acaba coroando todos os outros, assim. Porque todos esses recomeços e essas motivações, tudo isso, se não for sustentado pelo amor, ele vai estar fadado ao fracasso, sabe? Então, acho que é uma disciplina nossa também. Porque às vezes a gente brinca, óbvio, a gente tem paixões que nos levam, que nos movem para conflitos que nem sempre são sustentados ou que são motivados pelo amor. São motivados por nossas outras paixões e ideias. E é natural, todo mundo tem isso. Mas a grande revolução vai acontecer quando a gente, de fato, converte nosso coração e entende que as mudanças que a gente precisa, os recomeços que a gente precisa, eles precisam ser alicerçados no amor. E aí eles vão ser, de fato, efetivos e vão ser eternos, né? Perenes. Senão a gente tá só trocando 6 por meia dúzia e fazendo mais uma revolução temporária só. Eu lembrei de uma música de um outro compositor, que é Amor é o que se dá. Fala de, né, pensando no refrão aqui, que fecha a música, como o amor como uma decisão para recomeçar, na Amor é o que se dá do Zé, que traz o contraponto do amor sendo a decisão firme, né? Que é uma decisão firme. Até tava relendo a letra aqui. Que é amiga da superação. Então a gente tem, num recomeço, a gente precisa de uma superação, né? Pra recomeçar. É coisa que se doa boa, é o sentimento da razão. Fiquei pensando como... A gente, né, foi citando aqui ao longo do programa outras músicas que conversam com a oração desse programa. E Amor que se dá, acho que conversa bem também. O amor é esse sentimento a mais, né? Que vem. É uma decisão mesmo. E o recomeçar pelo amor, sendo... Se a gente pegar, como o Jean falou, pensar a música como um ciclo ali, né? Você tem que tomar essa decisão de recomeçar e volta lá. Que é no envelhecer, ser tolerante e tudo mais. E por isso tem que ser uma decisão firme. O amor é uma decisão de doação mesmo, né? É isso aí. O amor não é só o sentimento, né? Não é só o carinho, o afeto, o desejo. Fazem parte desse complexo chamado amor, né? Mas ele basicamente é um movimento sacrificial, né? Em direção a alguém que a gente diz, eu amo, né? Se Deus é amor, rapaz, nós estamos perdidos. Nosso amor é doentio pra chuchu, né? E é interessante como hoje muita gente fala, não, mas se tem amor é o que importa. É que o amor de Deus é muito diferente do amor do mundo, né? O amor do mundo é baseado na satisfação de um desejo, num sentimento. Não estou dizendo que isso não faça parte, mas geralmente é uma fuga do sacrifício, uma fuga da responsabilidade, né?
E para recomeçar tem que ter amor mesmo. Para recomeçar do zero e entrar o ciclo tudo de novo, tem que ter disposição para o sacrifício, né? E tem mais a ver com perda do que com ganho, né? Porque de aquilo que a gente tem depois é a doação de um outro alguém, né? Sim. É um coletivo de sacrifícios e de perdas. E a gente não poderia deixar de agradecer a Regina Flora, nossa querida ouvinte, que é quem recita os versos de Amor para Recomeçar lá no começo do programa. Muito obrigado, Regina, pela dedicação e por recitar pra gente essa letra e esse poema do Frejá para nossa reflexão desse Podcrente.